Pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vencendo no escuro, deficiente sim, capaz jamais. Um tema escolhido por mim, que é o nome de um livro que eu escrevi, falando sobre a minha vida. Dando continuidade ao primeiro vídeo, que está sendo aí colocado hoje, aí, dia 26 de agosto de 2021. Como todos sabem, esse vídeo vem contando a minha história, né, de vida um pouquinho antes do meu acidente, fala do acidente, fala da minha recuperação dentro do hospital, vai passar também passa pela questão também do centro de reabilitação, faculdade, vida social, até minha vida profissional também, como psicólogo. Dando continuidade, um resuminho do que eu botei lá no anterior, falei do meu acidente, quem eu era no momento, minha vida profissional, como é que estava. Eu perdi tudo, menos a vida. E menos a coragem de enfrentar a minha deficiência. Coragem, ousadia, não sei, né? Tive um pouco de medo também. Tive medo de repente, não realizar mais nada na minha vida e ser uma pessoa dependente. Tinha expectativa, acredito que esteja lá na primeira parte, que meus exames foram para até fora do país, mas não teve jeito, devido às lesões graves que eu tive no acidente do carro, que foi no dia 14 de junho de 1990. 14 para o dia 15, na madrugada do 14 para o dia 15 de junho de 1990. Nesse acidente, reforçando, né, eu digo para vocês que eu perdi a visão porque eu bati o rosto no volante, onde afetou a minha visão, tive corte, fragmentou meu rosto, maxilar, e foram momentos dolorosos também no hospital, eu lembro muito bem disso, porque o doloroso era ver de repente os meus pais tristes. Um dia eu estava fingindo que estava dormindo e eles estavam chorando, e eu queria escutá-los. Ali me deu muita força para eu dar força a eles. Eu estava com a venda nos olhos no hospital e não perceberam que eu também lacrimejei um pouco. E escutei. E eu fiz de conta que estava acordando. E os meus pais, eu escutei eles falando e eles: acordou, meu filho? Eu acordei. Acordei. Naquele momento eu disse para eles que tudo bem. Eles: tudo bem, eu estava aqui conversando com a sua mãe, meu pai ali, com aquela ousadia, minha mãe também. Estava aqui lembrando de umas coisas. Olha lá como é que são as coisas, né? Pensando em mim e não me entristecer por estarem tristes. Hoje eu sou pai e entendo um pouco disso. Então, gente, são situações que eu digo que aconteceram no hospital, erro médico, infecção, mas isso é um ponto onde eu digo que pode acontecer com qualquer um de nós. Saindo do hospital, voltando para casa, eu digo para vocês que ali era a continuidade de uma vida, porém, após o acidente. E eu disse: o que eu vou fazer? Eu só lembrava de 3 situações. Um senhor que pedia esmola dentro do ônibus, dentro do trem. Um outro rapaz, que hoje é bem adulto, claro, 31 anos depois, bem, né? Vendia bolsas ali em Madureira. E um rapaz que dentro de uma casa um restaurante, que ficava em frente a uma escola, até onde foi o último lugar que eu parei, antes de eu me acidentar, um rapaz cego no braço de um amigo dele. E eu lembrei logo desse. Ele pediu: vem cá, para onde a gente vai sentar? Pô, tem um lugar lá no canto, lá tem umas garotas bonitinhas. E eu ali sentado, escutando aquilo. E ele foi: bom, vamos para lá então, vamos para a parte delas. E eu lembrei disso, eu cheguei: bom, eu posso ter uma vida, né? E a partir dali, gente, eu comecei a buscar soluções. Algumas pessoas falaram do Instituto Benjamin Constant, onde foi o meu primeiro contato realmente com a minha realidade, minhas limitações. Mas um pouquinho antes, os hospitais, eu fui para tudo que era lugar, tudo que era clínica, e todos disseram que não teria jeito. Um médico aqui de Marechal, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Não, de Marechal não, minto. Foi um médico da clínica do hospital lá de Minas Gerais, Instituto Wilton Rocha. O médico que me atendeu, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci: você não vai mas você não vai mudar, mas procure
superar, algo parecido. E foi o que eu tentei fazer. E eu acredito que eu tenho feito isso dia a dia. E todos nós já fazemos isso dia a dia, superar nossas dificuldades, nossos obstáculos. E a gente vai superando as questões, né? Por isso que eu digo que vencendo no escuro, deficiente sim, capaz jamais. Esse vencendo no escuro é até interessante, que eu boto até que o futuro é um escuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Assim como dentro da minha falta de visão, eu não sabia o que iria acontecer na minha vida. Mas o Benjamin Constant, o Instituto de Cegos aqui no Rio de Janeiro, localizado na Urca, ele me deu instrumentos para que eu pudesse fazer alguma coisa. E lá eu vi que eu poderia fazer qualquer situação, dentro do meu limite. Seja vida profissional, algum curso técnico, esporte, e até o curso universitário que eu realizei, que foi psicologia. E a psicologia eu agradeço muito a uma professora chamada Maura. A Maura é um doce de pessoa, deficiente visual, professora de reabilitação, onde me ensinou a escrever em braille. E ali a Maura dava toda a força para que eu voltasse para a minha vida, retomasse a minha vida, fosse para uma faculdade. E essa situação se construiu um belo dia, quando eu estava fazendo um serviço de empalhar cadeiras. Aqueles fios, quando falo empalhação, passar os fios, aquela cadeira de balanço de fio de palha. E um determinado dia eu parei e disse assim, caramba, eu acho que eu quero algo mais. Conversei com o professor da época, o professor Elias, e ele disse o seguinte, eu falei, professor Ali, eu não quero voltar mais não, eu quero voltar para a faculdade. E ele disse, Marcelo, então volte para a faculdade. Porque eu conheço a sua história, sei o que você fazia antes, aqui os professores sabem. Eu nunca fui o melhor aluno de lá não, tá, gente? Não era especial, mas era diferenciado, porque em 7 meses depois do meu acidente eu já estava lá dentro, lidando com a minha deficiência de uma forma natural, entre aspas. Eu lembro muito bem de um rapaz chamado Walter, que ele entrou na sala lá, eu estava conversando, e a professora Maura falou assim, Marcelo, tem uma aluna querendo fazer uma pergunta para você. E ele disse, não, faz a senhora. E ele, não, rapaz, faz. E ele fez, como é que você consegue sorrir? Ele estava perdendo a visão dele aos poucos, não lembro muito bem do problema dele, mas era uma perda que ele ia ter futura, ficar possivelmente totalmente cego. Ele perguntou para mim, como é que você consegue sorrir após um acidente e ter ficado cego total? Eu falei para ele, cara, eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu poderia não estar aqui. Então, como eu estou vivo, vamos valorizar o que tem. E ele falou, pô, show de bola. Então, ele conversava comigo às vezes. Eu fui chamado para falar com outros alunos. Eu nunca quis ser exemplo, mas me colocavam como. E como eu falei para vocês, voltando à situação, devido a não querer mais estar ali na empalhação, eu conversei com a Maura naquele dia mesmo, ela disse, que bom, voltar para a faculdade. E eu perguntei, Maura, mas como é que eu vou estudar? Ela disse, vamos deslocar alguém para você, te ajudar. Teu pai mesmo vai poder gravar livros para você, apostilas, e as provas poderão ser de forma oral, de modo oral, ou alguém vai escrever para você. Eu disse, Tom, então anda aqui para frente, é comigo. E fui prestar um novo vestibular, e fui aprovado para o curso de psicologia, algo que surgiu na minha cabeça. Eu disse assim, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, já que muitas pessoas, após o acidente, iam me visitar. E até gente que eu nunca vi, na minha casa mesmo, que queriam conselhos, queriam, sei lá, né, uma palavra amiga, alguma coisa. Colocaram muito como forte. Só que eu não sou tão forte assim, eu sou um ser humano normal. Pode até ser que a força por ter lidado tão bem com a minha deficiência, sim, lidei bem sim. Eu não vou ser aqui, não vou ficar de mimimi não, tá? Lidei bem sim. Claro, tinha limitações, mas eu queria me superar, andar sozinho com a bengala. Eu fazia isso na garagem do meu prédio, com a ajuda do meu pai, ou então ia sozinho. E dava voltas no quarteirão, e eu disse, agora estou preparado para ir para a rua. Isso tudo no Benjamin Constant me ensinou, andar de bengala, escrever em braille. Fui chamada para esporte, mas não quis. E aí veio a faculdade. Eu liguei para ela, Mauro, dá para ser psicóloga? Ela chegou, conheço uma pessoa que é psicóloga deficiente visual. Existe um 02, a gente dava o nome completo, dava como hoje em dia, e lá deram o número de telefone dessa pessoa, e ela sendo cega, me identifiquei, falei como é que eu consegui o telefone dela, e eu disse,
há a possibilidade de eu atender, ser psicólogo sendo cego? Ela disse sim. Ela disse, Freud, ela falou de Freud que ele atendia seus pacientes ligeiramente de costas. Ele não precisava ficar olhando para os pacientes atendidos. E eu disse, então agora é comigo. E ali começa uma nova jornada. A faculdade. Fiz a faculdade com certo sucesso, dentro da minha percepção. Muitos professores me colaboravam comigo, de alguma forma, né? Porque eu sempre fui um aluno que eu perguntava, entendia minhas situações. Dentro de sala tinha um outro rapaz também deficiente visual, eu acho que servia como comparação, porque ele era deficiente visual desde o dia que nasceu e eu não, foi através de um acidente de trânsito. Tive minhas dificuldades para estudar, mas sempre busquei facilitar. A Maura falava faz uma frase muito interessante, ela dizia o seguinte: para que dificultar se existe a facilidade? Para que dificultar se existe a facilidade? E dentro disso, gente, eu levei isso para a minha vida. Essa frase surgiu porque um dia, quando eu comecei a andar de bengala sozinho, eu falei para a Maura, eu quero, dentro do Benjamin Constant ainda, eu falei para ela, Maura, eu quero vir sozinho, porque eu não quero mais incomodar meu pai. Porque ele me levava 2 vezes por semana para o Benjamin Constant. Ele nunca reclamou disso. E aí ela falou o seguinte: sabe por que você está assim? Porque você tem um pai que traz você. Se você não tivesse, você seria um aluno daqui de dentro, você falaria, poxa, quem dera se eu tivesse um pai que nem o Marcelo para trazer ele de carro para o Benjamin Constant. Então, para que você quer dificultar algo fácil? Então, para que dificultar se existe a facilidade? E, gente, aquilo eu guardei para o resto da minha vida, até os dias atuais, e até transmito isso para alguns atendidos meus, ou para os amigos, para quem quer que seja. E dentro disso, a faculdade veio. Fiz meus estágios dentro da área clínica, área do trabalho, área escolar, e com muito orgulho. Claro, né, pedi apostila, sempre estava estudando, tinha ótimas notas. Mas uma coisa importante, quando eu comecei a faculdade, eu queria uma profissão. Eu fiz o curso de massoterapia, sou massoterapeuta, e também fiz o curso de operador de mesa telefônica, telefonia. A telefonia ficou de lado, a massagem não. Cheguei a trabalhar com a massagem em academias, em domicílio, mas isso eu deixei depois. Acho que há 10 anos eu não... uns 10, 12 anos eu parei com a massagem. E o carro-chefe é a psicologia. A faculdade não foi tão fácil. Eu lembro muito bem de uma professora, no ato de prova, algumas pessoas falam assim, você guarda a mágoa dessa professora? Acho que não. Eu acho que foi um estímulo quando ela me colocou em desafio por um desconhecimento. Não vou dizer que seja preconceito. Eu perguntei para ela, professora, a senhora acha que eu consigo trabalhar dentro de uma empresa sendo cego? Ela falou o seguinte, eu não vejo você atuando em nenhuma área da psicologia no momento. Não vejo. Eu cheguei, olha, professora, eu vou dizer uma coisa para a senhora. A partir do momento que alguém me procura, ele já sabe que eu sou cego, você saberá naquele momento que eu sou cego. E ok, não tem nenhum problema. Aí ela falou, não, Marcelo, é porque eu não entendi, desculpa, mas ela já tinha falado. E quando ela falou aquilo, eu disse, tudo bem, professor. Eu levantei, eu precisava de um 3, eu acho, na prova, eu tinha a convicção de que a minha nota seria superior a esse 3. Não completei a prova. E ela escrevendo a prova para mim. E aquilo foi uma superação. Teve uma vez que discutiram uma situação comigo, dentro de sala de aula, porque eu e outro rapaz fomos entrevistados e perguntaram se eu via preconceito. Eu disse que não, acho que havia muita ignorância no conhecimento de como lidar com deficiente, seja de qualquer natureza, e ele disse que havia preconceitos. Existem preconceitos? Existem, mas eu não vou ficar alimentando muito isso não, porque eu acho que já é uma coisa que deve ser muito bem discutida e muito bem separada. Assim como no início lá, a esquizofrenia era esquizofrenia, e de repente vamos separar um pouco os neuróticos dos psicóticos, e os psicóticos vamos separar aqui, vamos separar as situações, e está aí até hoje. Philippe Pinel, né, na França, fez um trabalho fantástico aí em relação aos psicóticos. Separar quem era, não, separar alcoólatra, doentes mentais,
mendigos, desabrigados mesmo, e ele separa isso de uma forma brilhante lá no passado. E aí, gente, eu digo para vocês que uma aluna virou-se e falou assim: Marcelo, você não acha? Porque eu lido tão bem com minha deficiência e não me importo muito, eu não me prendo a preconceito, a rejeição. Eu quero saber o que eu faço da minha vida e o que eu faço com aquilo que fazem comigo. Eu não passei muitos preconceitos, não. Acho que eu não me permito muito isso. Acho que eu estou muito mais voltado para mim mesmo. E a aluna virou para mim e falou assim: Marcelo, você não acha que você precisa fazer terapia? Eu falei para ela: meu problema está na visão e não no modo de pensar em relação ao mundo. Então, ali ela ficou no silêncio. E eu não sei. Eu acho que... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, de coração. Às vezes eu acho que quando a gente é autêntico e verdadeiro, incomoda demais. É por isso que às vezes eu me limito em alguns pontos, procuro saber como transmitir o que eu penso. Eu me lembro muito de Martin Heidegger. Ele dizia o seguinte: mais importante não é o que você fala, é como você transmite o que você pensa e o que você sente através da linguagem. E isso foi um instrumento meu. E a minha faculdade foi baseada nisso. Em superações, dedicações. Era chamado para falar para algumas turmas sobre a minha vida, como é que foi meu acidente. Isso aqui é que eu estou falando para vocês, claro, né? Que não tinha condições de falar da faculdade se eu estava iniciando. Mas fui chamado posteriormente para algumas empresas, para dar palestras, para escolas. Eu digo muito bem aqui, tá? Marcelo, você é um exemplo de superação. Tá, ok. Mas eu sou um exemplo também de um fator negativo, o acidente. Se você estiver cansado, não dirija. E se estiver cansado, não beba, porque aí vai ser pior para você. E se você beber, tome muito cuidado. Eu perdi outros amigos, perdi pessoas de contato, devido a cansaço, devido à bebida. Quando a gente se acidenta, aparece um monte de gente falando: eu tive sonambulismo, eu vim do trabalho, estava cansado. Eu perdi pessoas assim que não bebiam, mas dormiram ao volante, que foi um dos motivos, reforçado com a bebida. Então, gente, a minha passada pela faculdade foi baseada nisso. Estágios, né, dentro da área de esporte, clínico, dentro de empresa, desenvolvendo um trabalho bacaninha junto com o grupo, até me formar. A minha formatura foi muito interessante, porque eu gostei muito. Eu tinha muito desejo de prestar uma homenagem ao meu pai. E naquele dia, uma colega falou assim: Marcelo, você queria tanto prestar uma homenagem ao seu pai, então você vai representar o seu pai vai representar todos aqueles que receberão os parabéns dos formandos. Eu, poxa, tranquilo. E nesse dia, eu conversei com minha esposa, na época namorada, expliquei a situação, falei com meu ex-cunhado também, só eles dois que sabiam do que iria acontecer. E disse: tomem cuidado com o coração do velho. E nesse dia da formatura, no final, né, solicitaram a presença minha no palco. Vamos chamar o Marcelo para representar aqui os formandos e parabenizar aí aos homenageados. E eu lembro até hoje que eu falei o seguinte: agradeço a presença de todos, né? E representando a turma Eterno Aprendiz. Aliás, gostaríamos de homenagear a todos, mas nosso tempo é curto. E representando a turma Eterno Aprendiz, convido para subir ao palco meu pai, Carlos da Silva Jordão, para que possa receber por todos vocês as nossas homenagens. Nesse momento, eu não enxergo, deveria estar muito legal, falar alguma coisa para mim. Meu pai foi ao palco chorando, sendo que a minha esposa e meu ex-cunhado ali estavam fotografando todos os momentos, fora a filmagem e a fotografia também ali colocada. E ele me abraça, eu dou um beijo nele, uma pitoca mesmo nos lábios, suspendo a mão dele e boto ali pra gente: somos campeões. Porque meu pai foi a pessoa que estava do meu lado o tempo todo, ele lia. Eu chegava em casa da faculdade, ele lia, ele gravava todas as apostilas. Era quase se formando junto comigo, até alguns professores falaram: não, seu pai não pode fazer a prova contigo não, escrever, porque ele estuda junto com você. E eu digo que ele se formou. Ele tinha orgulho de falar da psicologia. E eu me formei, agradeço muito a ele, né, a todos aqueles que colaboraram, alunos lá da faculdade também, que leram algumas vezes da prova. Teve gente que insinuando que de repente havia ajuda, e eu nunca gostei disso. Até teve um aluno lá que:
Também fazendo prova com A, B ou C, né? Não tem uma colinha? Eu cheguei, meu irmão, se eu tirar cola, eu digo para você, eu rasgo meu diploma, eu prefiro parar, senão que eu não gosto do que eu faço. Eu estou fazendo por fazer. E é por isso que eu me considero um profissional comprometido com a minha profissão. Eu digo para todos vocês, se comprometam com aquilo que vocês gostam, com aquilo que vocês amam. Tem que realizar o que vocês querem. Vocês têm que tirar não só coelho da cartola. Você tem que tirar todos os animais da cartola. Tem que buscar o que é melhor para você. Você tem que se dedicar dia a dia para você. Né? Então, são situações que estamos aí, né? Travou aqui um pouquinho, deixa eu dar continuidade, deixa eu destravar aqui, que está travando, mas vamos lá. Para quem está me ajudando aí, posso dar continuidade? Tá ok. Então, são situações que aconteceram na faculdade. Em outro momento, eu vou falar para vocês sobre algumas questões paralelas, mas esse foi um ponto de triunfo, meu diploma. Trabalho já há 25 anos dentro da área, desenvolvo minhas atividades e estou buscando dia a dia aquilo que seja melhor. Não é muito fácil falar sobre a minha vida, porque incorpora muitas situações, engloba muitas situações. Então, eu já falei daí a questão do Benjamin Constant, minha vida profissional, não, meu curso. E irei falar também da minha vida profissional em outro vídeo. Tá ok, gente? Eu agradeço muito. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, acompanhar meus vídeos, Marcelo Hatz Reflexões, e até o próximo vídeo, para a gente concluir aí o que eu já, nessa segunda parte, está aqui no YouTube, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.